eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Que fala o Senhor: criei filhos e exalcei-os, mas eles prevaricaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai da nação pecadora, do povo carregado da iniquidade, da semente de malignos, dos filhos corruptores. Deixaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. 7. A vossa terra está assolada, e as vossas cidades abrasadas pelo fogo. A vossa região, os estranhos a devoram em vossa presença, e está devastada como em uma subversão de estranhos. Deixa eu afirmar algo aqui para vocês. Vocês não sabem nada. Amém, irmão? Não sabe nada. Não pense que tem. Não tem. Eu estou estudando um montão de versículos que eu já estudei, e parece que eu não sei nada. Acredita nisso. Pode e não ocorre o que tem que ocorrer por até o pensamento errado que já sei. Amém? A letra, aqui está a letra. O mandamento foi letra. Foi mandamentos. Mas a Bíblia diz que a letra mata. O Espírito que vivifica. Então, para quê? A Bíblia diz assim, afirma para um povo: bem profetizou Isaías a respeito de vós, ouvindo, não ouve, vendo. Então tem esse grupo que está falando, que vai ver quem matou Jesus, viu e ouviu. E parece que não viram nada, e parece que não ouviram nada. Não viu nem ouviu. Amém? A profecia se concretizou. E muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, pensando que vai entrar, são esses. Amém? Porque está tudo aqui. Aqui nós lemos aqui um pouquinho do povo Israel, povo da promessa. O que ocorreu com eles? Porque eles não estavam de acordo com Deus, não tiveram conhecimento, nem ligaram. Como é que ficou a terra? Aqueles foram para o exílio, ficou exilado lá 70 anos na terra do inimigo, como escravo. Deus que voltou, a terra Israel ficou assolada. Os inimigos entrou e dominou, que Deus que trouxe. Deus permitiu, como castigo, porque largaram o conhecimento que eles tiveram de Deus, não adiantou nada, continuaram fazendo a sua vontade. Aí, tudo porque o conhecimento de Deus parecia que eles não tinham conhecimento nenhum. Agora a Bíblia diz assim, em Efésios: fazendo a vontade dos seus pensamentos, vontade da carne, dos seus pensamentos, por natureza filhos da ira, separados de Deus. Por que o mundo está como está? Por falta do conhecimento de Deus. Por falta de Deus. O mundo se encontra uma desgraça total por causa da falta de Deus.
É isso. Não adianta olhar o ser humano e segundo a carne. Não, o problema ali é porque ele não tem Jesus. O problema é porque ele não tem Deus. As atitudes erradas, egoísmo, cobiça, uma vida só para si, pensando só em si, corrupção, todo o mal que nós enxergamos é porque não tem Deus. É porque não conhece Deus. Amém? Então, aí a Bíblia diz que lá em Isaías fala, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Me esquece. O pensamento do ser humano corrupto em pecado não é o pensamento de Deus. Os meus caminhos não são os vossos caminhos. Qual é a necessidade do homem? Conhecer a vontade de Deus. Ele precisa disso. O que o homem precisa na terra? Conhecer a vontade de Deus. Conhecer Deus. Os meus caminhos não são os vossos. O que o homem precisa conhecer? O caminho de Deus, a vontade dele. Amém? Que a Bíblia diz em Romanos que é boa, perfeita e agradável. E o Deus, e a Bíblia diz como é que nós vamos conhecer Deus se ele é Espírito e não dá para ver? Só ele decidiu, ele decidiu. Só dá para o homem conhecer Deus se manifestando. Deus providenciou isso. Amém? Deus que providenciou. O que o homem precisava, Deus agiu. Para Deus nada é impossível. Então como é que ele vai? Como é que ele fez? Vai revelando a justiça dele. Conhecer Deus é conhecer a justiça verdadeira. Aí ele faz uma obra daquela, gera Jesus de forma sobre-humana no ventre de Maria. Ali já era para quê? E foi espalhado que não teve caso nenhum com José. Então foi algo milagroso o que aconteceu. Amém? Ficou lá, cumpriu toda a lei, nasceu, cresceu, foi crescendo na graça, na verdade, daqui a pouco, como homem, começou o ministério. Aí a Bíblia diz que todos vimos a sua glória. João escreveu, a glória do unigênito do Pai, cheio da graça e de verdade. Cheio da graça é cheio da plenitude de Deus, cheio da vida de Deus, o unigênito. Amém? É o que a Bíblia diz, e a Bíblia diz que tudo que veio com Jesus é um mistério que estava oculto antes da fundação do mundo, que ninguém conhecia. Aí veio esse mistério para a humanidade toda, para Israel. E Jesus começa a conversar com Israel, falar com o povo de Israel, e falar para o povo de Israel que não estava todo mundo salvo. Não é que quem me diz Senhor, Senhor, mas é aquele que faz a minha vontade que vai entrar no céu. Jesus falou para Israel. Aí depois Jesus, antes de subir, fala que vai ser pregado para todas as nações. Estendeu a salvação para nós. Pela misericórdia. Em Osés, o que ele diz? Para o povo de Israel, misericórdia quero e não sacrifício. Amém? E depois, nesse mesmo versículo, ele vai falar, e sim o conhecimento de Deus, e não o holocausto. Conhecimento de Deus. Por que eu tenho que conhecer aqui? A reunião é para quê, irmão? Para conhecer mais Deus, para conhecer mais Jesus. Não tem reunião para o propósito, curar fisicamente. Não tem. Se ele quiser, teve um leproso que chegou perto de Jesus, falou só assim, se o senhor quiser, eu sei que o senhor pode me curar.
Se o Senhor quiser, o Senhor me cura. O que aconteceu? Jesus, que seja feito como a tua fé. Se eu quiser, Jesus fala, quero. Decidiu, quero. Mas foi assim. O centurião chegou perto dele e implorou, vai lá, ó, minha filha está morrendo, e tem outra parte que é o servo. Aí, vamos lá. Não sou digno. Eu não sou digno de receber o Senhor na minha casa. Então o centurião sabe com quem estava falando. O centurião declarou quem ele era e declarou quem ele era. Não sou digno de te receber na minha casa. Mensagem do Evangelho. Mensagem do Evangelho é eu olhar para ele e o que ele fez e falar com a fé que ele que gera. Eu não sou digno de receber o Senhor. Isso é o mistério. Eu escuto Cristo e tenho que, pela fé, responder isso. E ele sabe se eu respondi isso ou não. Esse centurião conheceu mesmo quem era Jesus. Um homem puro, santo, que ninguém nunca viu na terra. E ele foi manifestado toda a glória, toda a santidade, uma vida que nunca ninguém viveu na terra. Porque lá, ninguém conseguiu se livrar do pecado. Ninguém. Abraão, Moisés, homens santos, no Antigo Testamento, homens santos, mas ninguém conseguiu se livrar 100% do pecado. Chegou alguém que disse assim, me mostra algum pecado em mim. Amém? Porque é o unigênito do Pai. O primogênito, único que nasceu de uma forma milagrosa. Amém? E vira para Nicodemos, se quiser entrar e ver, tem que nascer de novo. Se quiser entrar e ver, tem que nascer de novo. Amém? Se quiser entrar nessa cidade, ver essas maravilhas, Nicodemos, tu tem que nascer de novo. Amém? Isso é Bíblia. Isso é Bíblia. Então tem algo espantoso e sobre-humano que está nas regiões celestiais, que para entrar e poder ver e desfrutar, tem que nascer de novo. Amém? E com isso eu vou ser revelado o quê? Se eu entrei e vi, eu conheço. Eu passei a conhecer. E passei a conhecer mediante a fé que é gerada por Ele. Porque não tem como entrar, ver, desfrutar sem fé. Porque é a obra dos três. O Pai amou o mundo de tal maneira que deu o Filho. O Filho falou, está consumado. Subiu. O Pai aceitou o sacrifício. Obediente até a morte, morte de cruz. Mas Deus os exaltou de tal maneira que lhe deu um nome que está acima de todo nome. Aí desce o Espírito Santo. Vocês até agora não pediram nada em meu nome. Vocês até agora não pediram nada em meu nome. Ele sobe, o Consolador desce, eles começam a falar no nome de Jesus. A autoridade que está acima de todo nome começa a governar aqueles homens que se esconderam com medo da morte. Mas o nome de Jesus depois toma conta do homem interior deles. Aqueles homens medrosos acabou, todos eles foram transformados. Eles conheceram, não saiu de perto. Jesus estava contemplando isso. Vocês ficaram comigo até agora. Não saíram. Quem merecia? Eles. Vai descer, vai entrar em vocês o Espírito de poder, porque vocês estão comigo até agora. E depois aqueles homens saíram sem medo de nada. Só queria fazer uma coisa, a vontade do seu Senhor.
Amém? E o Senhor se manifestou, o propósito dele até agora é manifestar a glória dele. É manifestar a graça dele. É revelar a verdade dele. Reunião para a igreja é a obra do Espírito Santo limpar a alma. É trazer mais eternidade para dentro da gente. Não é mais nada. Nenhuma reunião cristã é para abrir porta de emprego. Não é para consertar carro. Não é para me proteger do temporal do passageiro. É para me proteger cada vez mais do inferno. É para me tirar cada vez mais das tentações do maligno. É para me governar cada vez mais, para nenhum sentimento ruim dominar a minha mente. A reunião é para eu estou recebendo escape. Estou recebendo escape para buscar cada vez mais o mistério. Quem ressuscitou com ele, busca e pensa, ressuscitou com ele, tem intimidade com ele. É um só espírito com ele. Porque está nele. Nele, por ele e para ele. Então, tudo que pertence a ele é o herdeiro de todas as coisas. Se eu estou nele, eu sou co-herdeiro com ele. Então, se eu sou co-herdeiro com ele, quem tem o filho, a Bíblia diz, tem a vida. Há tanto tempo estou contigo. Quem vê a mim, vê o Pai. Tem que apresentar Jesus. Quem vê Jesus, vê o Pai. Não tem ninguém com essa natureza. Não tem ninguém com esse poder aqui na terra. Não tem ninguém manso assim como esse homem. Não tem ninguém que ama desse jeito. Não tem ninguém que ensina essas doutrinas. Não tem ninguém que diz ser um rei, ser Deus e vive com uma humildade dessa. Não tem ninguém desse jeito que vai para a cruz como maldito. Não tem, isso é uma loucura. Na sabedoria do homem, o homem não tinha como conhecer Deus. Deus tornou a sabedoria do homem uma loucura. Aí, já que na sabedoria do homem não conseguiu e não tem como conhecer, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Como pode esse homem dizer que é o Salvador e não tem nada a ver com a gente? A loucura da pregação se fez maldição por nós. Amém? Esse Jesus que é pregado, é esse Jesus que tem que ser pregado. Já está tudo passando e o mundo está como está, sofrimento em cima de sofrimento, guerra em cima de guerra, separações em cima de separações, violência em cima de violência, uma corrupção generalizada. O mal está no nosso rosto. É um sufoco no trânsito, um xingando o outro, cada um correndo para que seja feita a sua vontade, desprezando o que o outro precisa, ninguém ligando para ninguém. Aí desce alguém que está se lixando para ele e pensando só no próximo. Desce alguém que só quer falar do Pai e nada dessa terra, que ignora todos aqueles que pensam que são deuses. E ele vem e fala assim, o que tu quer para você, faça para o próximo também. Aquele que mesmo na cruz, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Em vez de condenar, podia matar todo mundo ali na hora. E quando a gente vê o Thor com aquele martelo, mata todos os inimigos. Jesus foi para a cruz, morreu para salvar todos os inimigos. Que diferença! Então, aprove a Deus pela sabedoria, é impossível conhecer a Deus. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Mas a Bíblia diz que ele passou por isso tudo e foi obediente até a morte, dando um exemplo para todos aqueles que iriam crer nele.
Maldito para o homem, maldito diante da lei, mas para Deus, meu filho, meu santo. Aí vai para o sepulcro. A morte não tinha como segurar o Senhor da vida. Aí a Bíblia diz que o cristão, ele crê nesse Senhor. E a Bíblia diz que o cristão crê nesse Senhor e vai para a cruz com ele. Aí já é tudo espiritual. Vai porque existe. Aí o que estamos falando aqui de Jesus, é isso aqui. Eu fico pensando e pedindo ajuda ao Espírito Santo para me ajudar, para na minha ignorância trazer alguma coisa para ajudar, para fortalecer a nossa fé. Aí nós estamos no casamento de nosso filho. Aí está vindo outro filho. Está vindo de carro, está vindo para o casamento. Aí está todo mundo feliz. Aí vem a notícia, liga, uma bala perdida pegou na cabeça do teu filho. Ele morreu no caminho. Teu sentimento. Qual era o sentimento antes? Como é que estava o ambiente antes? É interno. É o cabelo que estava trazendo essa alegria para dentro da gente? Eram os nossos olhos que estavam trazendo a alegria? Não era o que estava acontecendo. Mas de repente aconteceu outra coisa. Aí já foi uma notícia que o nosso filho está dentro do carro com uma bala na cabeça, morto. Essa alegria aqui acabou por causa de outra coisa que aconteceu. Aí vem esse Senhor e revela tudo que estava acontecendo na minha vida. Acontecendo, mexendo com os meus sentimentos, até o que eu estava gostando. Aí ele foi e se manifestou. Vem cá, sabe a vida que tu leva? É uma vida inútil para mim. A vida que tu leva, tu está destinado ao fogo do inferno. Você nunca pensou em mim. Eu que te mantenho vivo. Você sempre acordou e nunca falou comigo. Como se você fosse o dono da tua vida. Como se você eu tenho vida em si mesmo. Você que controla a tua vida. Você que se mantém respirando. Não é verdade? Eu que estou te mantendo vivo até agora. E tu nunca ligou para mim. Tu nunca serviu para mim. Mas um pai justo e santo tem que pregar a justiça dele. Ele não pode ter amizade com o pecador. Ele não pode ter amizade com o homem ímpio, um homem que não liga para ele. Andarão dois juntos se não concordardes um com o outro. A Bíblia diz não. Então, mas ele providenciou, ele acabou com esse problema. Ele pegou o próprio filho e enviou para morrer em meu lugar, para se reconciliar comigo. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Olha o que ele fez. Ele falou isso para mim. Aí o sentimento, a Bíblia diz que o sentimento, ele muda. Lembra o sentimento de um casamento? Lembro depois o sentimento que foi gerado com outro acontecimento. A Bíblia diz assim, o apóstolo Paulo, um homem miserável, cheio de autoridade, cheio de poder, fazendo tudo aquilo que ele fazia com os cristãos, perseguindo, irrepreensível na lei, uma autoridade, um homem estupendo, mas lá no caminho para Damasco, ele caiu do cavalo, ele viu aquela luz, teve um encontro, foi totalmente transformado. Aquele homem com sentimento todo ruim, cai de joelho, cego. És tu, Senhor. O que queres que eu faça? Mudou. O Evangelho faz isso. O Evangelho faz isso. Quando eu conheço Deus em Cristo Jesus, muda o sentimento. Aquilo que eu amava, eu não amo mais. Aquilo que eu colocava, tudo que eu colocava na frente de Deus, eu não coloco mais. Tudo temporal e passageiro eu trato com indiferença. Porque vai passar.
Tudo passa, a Bíblia diz. Tudo passa. Todo homem é como erva, e a glória do homem é como flor da erva. Seca-se a erva, murcha-se a flor, acabou. A noite é chegada, o dia está passando, a noite é chegada, onde ninguém pode mais trabalhar. Eu estou aqui pregando, vou deitar para dormir. Não sei se vou viver amanhã, porque tem alguém que sustenta a minha vida e não diz para mim até quanto eu vou. Então ele está me dando esse momento aqui para falar isso agora. Então se eu acordar amanhã, eu estou me dando outra oportunidade para falar mais do amor dele para alguém. Não é para viver a vida egoísta. Ele faz uma transformação. O homem precisa, sabe de quê? O homem não tem a vida de Deus, separado da vida de Deus. Por isso essa desgraça que estamos vendo. É por isso. É só por isso. Porque não tem a vida de Deus. Mas a Bíblia diz que ele deu Jesus e a Bíblia afirma: quem tem o Filho tem a vida. Acabou o problema. Tem a vida, a morte não vai segurar nenhum cristão verdadeiro. A morte não vai segurar. E não vai segurar, vai ressuscitar e morar com o Senhor. E a Bíblia diz que ele também não tem mais medo da morte, porque a eternidade já toma conta dele. Ele sabe que não vai ficar no túmulo. A segunda morte não é para ele. Jesus faz essa obra. A reunião de cristãos é para escutar Jesus. Reunião dos cristãos é para encher da vida. Nós lemos aqui: não os embriagueis com vinho. Aí vamos espiritualizar. Vinho deixa todo mundo bêbado. Quem bebe muito vinho fica bêbado. Não os embriagueis com vinho, que há contenda. O mundo, a voz do mundo, que não é a vida eterna, a internet, todo mundo viciado em um montão de fofocas na internet, causa contenda. Porque depois eu só vou ficar falando a vida que não edifica a minha vida. Mas vão ser palavras que não edificam a minha vida, e depois eu falando não vai edificar a vida de ninguém. Mas tem alguém espetacular, fora de série, maravilhoso, poderoso, que disse para os discípulos, e hoje falou para mim, e fala para todos aqueles que lerem a palavra. A palavra que eu vos digo é espírito e vida. A palavra que eu vos tenho falado é espírito e vida. A palavra que eu tenho, só que Jesus fala mesmo, é só que ele fala que é espírito e vida. Então até um médico, se falar comigo, eu tenho que prestar muita atenção, porque tem alguém que governa a minha vida, que falou que eu não sou escravo mais de ninguém. Então eu sei o que eu posso e o que eu não posso fazer, onde que eu posso me submeter e onde eu não posso, porque um homem espiritual discerne bem tudo e de ninguém é discernido. Então ele governa tudo. Amém, irmão? Essa mensagem é para... existe um Espírito Santo agora nos verdadeiros cristãos. E eu ainda acredito que quem ainda não é verdadeiro cristão, eu acredito que ainda pode passar a ser. Porque ele continua dando oportunidade. E eu preciso da vida. Jesus falou: olha, estou indo, vou e vos deixo a minha paz vos dou, não dou como o mundo dá. A Bíblia está afirmando que existe uma paz que o mundo dá. Só que não é eterna, é temporal, é passageira, já muda. Aquela paz que está reinando ali, mentirosa, daqui a pouco ela some e aparece um ódio ali tomando conta. Mas segundo Jesus falou, estou dando algo que não tem fim. Não tem fim. A nova vida não tem fim. Estou dando uma alegria eterna. Estou dando uma paz eterna. Estou dando... Quem não conhece a palavra mansidão? Quem não conhece a palavra domínio próprio? Quem não conhece a palavra paz? Quem não conhece a palavra amor? Quem não conhece a palavra alegria? Vou e vos deixo tudo isso para vocês. Para habitar onde? Na alma, no homem interior. E a Bíblia diz que o Espírito Santo ele veio para nos ajudar no homem interior. Aqui dentro, Jesus não veio com o propósito de curar as enfermidades, não, porque ele permitiu o santo dele, Estevão, morrer do jeito que morreu. Se ele quiser, ele faz o que quiser. Ele ressuscita Lázaro, mas deixa Estevão morrer daquele jeito.
Mas o principal é a vida eterna. A Bíblia diz em Gálatas: se eu semear no Espírito, a Bíblia afirma, do Espírito, eu ceifo a vida eterna. Então Jesus está falando assim: meu servo, se você agir com um amigo lá do trabalho, se você agir lá na igreja, se você agir, seja lá com quem for nessa terra, você agir segundo o meu Espírito, tu colhe a vida eterna. O que significa isso, meu Senhor? Te encho mais do meu amor, te encho mais da minha paz, te encho mais do meu poder, te encho mais da minha alegria, te fortaleço cada vez mais na fé, vão ver mais a minha glória em você. Se você fizer o que o meu Espírito quer, e tem que ser em nome do Salvador. Tem que ser no nome do Salvador, porque o Salvador disse: o Espírito está vindo, sabe qual é a obra dele? Me glorificar, porque ele vai receber do que é meu e vou luar de anunciar. Quem está aqui? O Espírito. O Espírito para fazer o quê? Essa mensagem do amor de Deus em Cristo. Ele deu a oportunidade de nos reconciliarmos com Ele, e Ele que agiu. Não íamos procurar isso nunca. Ele que providenciou. Enviou Cristo, Cristo fez a obra, desce o Espírito Santo para falar essas palavras. As palavras falaram pelos apóstolos, falaram por Jesus, falaram pelos apóstolos, falaram pelos homens sérios, fiéis ao Senhor, o qual o Salvador mandou tomar cuidado com os lobos devoradores, que vêm vestido como ovelha, mas por fora, mas por dentro são lobos. Jesus está comparando, eles não só são inimigos que mentem para as ovelhas, não, chamou de lobo. Eles mentem, não falam a verdade e são lobos devoradores. Ainda afirma que a ovelha que está ali está diante do pior inimigo da ovelha, o lobo. Em vez de procurar salvar a alma, só fala coisas para se beneficiar. Fala em Jesus, fala no poder de Deus, parecem mansos, mas por dentro, lobos. Porque não está de olho na alma, está de olho no externo. Está repreendido isso em nome do Senhor Jesus. Não importa se tem poucos, Jesus já afirmou que são poucos, mas graças a Deus ele falou que são poucos, mas tem os poucos. Graças a Deus. Aí a Bíblia fala assim: não sejais insensatos, burro, loucos, sem entendimento, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Está escrito, estou falando na Bíblia. Não sejais insensatos, mas entendei. Procura saber qual é a vontade do Senhor para a tua vida. Está escrito isso. Não seja insensato. Não saia fazendo as coisas esquecendo do que Deus tem para você e o que Ele tem te ensinado. Isso é coisa de louco. Mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Amém? Por quê, Senhor? Porque ela é boa, perfeita e agradável. E quando eu conheço Deus em Cristo Jesus, eu não quero mais saber da minha vontade mesmo. Eu quero saber da vontade dele. Aí o apóstolo Paulo, desesperado com isso, falou assim: quem vai me livrar dessa morte, dessa miséria de vida? Aí ele falou assim: mas graças a Deus que o Espírito de vida chegou. Amém? O Espírito de vida, lá no Antigo Testamento, eles não tiveram, mas chegou em Cristo Jesus. Vimos a sua glória, cheio de graça e de verdade. Essa mesma graça e verdade, o Espírito da glória,
Enche a igreja com isso. E se tu é igreja, eu sou igreja, em nome do Senhor Jesus, quem semeia no Espírito, do Espírito vai ser manifestado mais e mais a glória, a graça do Senhor na nossa vida. É semear no Espírito, do Espírito, eu colho a eternidade. Amém? E fico prontinho para, se o mundo acabar agora, eu sei para onde eu estou indo. Toda corrupção interna que existe, a Bíblia diz que Ele cura. Se o Senhor quiser, eu sei que o Senhor pode curar essa lepra. Ele disse assim na hora: quero ser curado. Ele falou assim, ó, ser curado. Se o Senhor quiser, eu sei que o Senhor pode. Ele revelou que acreditava de verdade. Aí Jesus, seja como você crê, eu quero ser curado. Amém? O nome significa isso aqui, mano. Estou semeando no Espírito. Do Espírito vai ser revelado mais e mais a glória de Deus na minha vida. Se não está acontecendo, eu não estou semeando no Espírito. E essa noite, se eu falar para ele de verdade, eu quero. A partir de hoje ele fala também, aconteceu. Se credes, verás a glória de Deus. Uma vida que não tem aqui nesse mundo. Uma nova, quem tem o filho tem a vida. Quem tem o filho está salvo, não vai para o inferno. Não é só isso não, evangelho. Ah, deixou de fazer isso, deixou de... Não, não. Não é só isso. Não é deixar só de praticar o mal. Agora eu revelo a nova vida praticando o bem. Porque Jesus não aceitou os erros, não se corrompeu, mas olha a vida que ele levou. Abençoando o próximo. Isso é evangelho. Então era obrigação. Os irmãos espalhados querer saber o que aquele pastor prega. Aí ele vive assim, prega isso, isso e isso. Porque a Bíblia diz que quem ama a Deus, ama o que dele é gerado. Quem ama a Deus, conhece Deus, não se afasta de um servo fiel dele. Quer cada vez mais ficar próximo. Porque fala a mesma língua. E quando não, quer conhecer cada vez mais. Quer se edificar. Não se afasta de Deus. Quem conhece Deus, a Bíblia diz que o mandamento de Deus, o fundamento de Deus fica firme. Todo aquele que profere o nome dele se aparta da iniquidade. Está marcado, ele faz isso. Porque, né, sabe, não quer experimentar mais isso e nem quer que o outro passe por isso também, quer salvar. Ou seja, essa é a realidade de nossas vidas. Amém, irmão? Não é parede. Ele não veio habitar em parede. E deixou isso bem claro. Deus é espírito. E procura quem? Aqueles que adoram ele em espírito e em verdade, em qualquer lugar. Hoje tem culto? Tem. Basta estar vivo amanhã, você vai prestar um culto a Deus. Como? Falando dele. Onde? Em qualquer lugar. Tu está prestando um culto ao seu Senhor. Amém? Isso aqui é maravilhoso, essa reunião. Para estar aprendendo isso e passando essas verdades aí fora. Que onde não há Deus, a desgraça está instalada. Corrupção, nada satisfaz, uma inquietação demoníaca. Não está faltando nada, mas parece que está faltando tudo. Não tem motivo nenhum para uma briga desgraçada, mas está a briga, a miséria instalada, não sabem nem porquê, só porque não concordou um com o outro. Aí vem esse Senhor espetacular, esquece a vontade de vocês que são malignas, estabelece a dele. Amém? Aí depois Jesus enviou o Espírito Santo e falou assim, deixou escrito, ninguém pode falar que Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito.
Então não adianta falar, Senhor, Senhor. Tem que ser pelo Espírito. Porque o Espírito, a obra dele é glorificar Jesus. Então eu tenho que falar, graças a Deus, meu Senhor Jesus. Deus só aceita se for inspiração do Espírito. Inseparáveis. Amém? E de acordo com tudo que está escrito aqui, que eu não consigo ser salvo tirando os 30 versículos daqui e aplicando como uma justiça total para eu ser salvo. Não. Toda a palavra que sai da boca de Deus está aqui. Não deu brecha para eu falar nada com a minha sabedoria. Está tudo aqui que eu preciso. Amém? Eu duvido, se eu for buscar a vontade dele de coração, duvido ele virar as costas para mim. Impossível. Porque aquele que vem a mim bate, a porta abre. E o que pede, recebe. E o que busca, encontra. Está escrito. Amém? Então eu preciso dele. Eu preciso. O cabelo, o homem faz shampoo, anticaspa, tem o médico que limpa os olhos com colírio, tem o otorrino, tem mexe no nariz, mexe no ouvido, tem os que operam o braço, operam o ombro que está ruim, vai no fígado, abre, mexe no coração e Deus vê tudo e permite. Aí desceu a cirurgia que eu faço, ninguém na terra pode fazer. Eu tiro o homem velho e boto novo. Amém? Que espetacular. E é difícil eu aceitar que preciso de uma cirurgia, mas se precisar no físico, ele está permitindo. Mas quando ele se revelou, eu falei, Senhor, eu preciso ser operado agora. E é bom que o bisturi, o médico é ele. Depois da cirurgia, aceitei tudo, ele está curado. Amém? Nessa noite é uma cirurgia para conhecer ele e ele fala assim, eu quero ser curado. Não receba a graça de Deus em vão. Isso aqui é graça dele. Para eu melhorar cada vez mais diante dele. Enquanto estiver aqui, revelar cada vez mais a paz, revelando que a paz aumentou, revelando que a alegria aumentou, revelando que a fé aumentou, revelando que o poder está maior, revelando que está tudo crescendo. Por quê? Estou semeando no Espírito. Amém? Em nome do Senhor Jesus, vamos nos colocar de pé.